Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Do capítulo 6 do Evangelho do Espiritismo, item que está dentro do Consolador Prometido, dentro do tema prometido. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, não está maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. E, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o não dissera tudo. Vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, seu advento, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegrias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a ação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e inútil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se por sofrer, se não se por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que ele auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como obreiro do trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida potente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade era lhe dar a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, no trecho do Evangelho de João, ele escreve a passagem onde Jesus diz que nos enviaria o Consolador prometido, o de verdade, e esclareceria todas as coisas e nos recordaria os ensinamentos que ele nos deixou. E com a doutrina espírita, nós compreendemos que esse Consolador prometido é o Espiritismo, que vem esclarecer muitas dos ensinos de Jesus que ele, para passar, para transmitir às pessoas daquela época, ele precisava, sob a forma de pequenas histórias, com as palavras, as parábolas, ele precisava usar uma certa alegoria para que pudesse alcançar o coração e a mente daquelas pessoas. Então, com o Espiritismo, nós podemos compreender esse momento atual pelo qual nós passamos. Nós compreendemos, como ele cita aqui, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nós já estamos estudando há mais de um ano, como disse Hélio, o porquê das dores, o porquê dos nossos sofrimentos. A gente compreende que essa não é a nossa primeira aqui no plano material. A gente compreende que a morte não existe, que o corpo é esse envoltório físico do qual nós nos desligamos por ocasião da morte, quando ele se torna desgastado, como uma roupa que nós
utilizamos por muito tempo e não nos serve mais, e dela nós precisamos nos desfazer. Então, nesse momento em que a gente está lendo esse trecho, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu li no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, que é uma publicação da FEB, onde eles transcrevem várias mensagens ditadas pelo espírito Bezerra de Menezes. Esse livro ele foi organizado por uma equipe da FEB, composta de 5 pessoas, sob a organização de Juvanir Borges de Souza. A mensagem de Dr. Bezerra, que eu vou ler um trecho apenas dela, se intitula Mensagem de Estima e Fé. Quem de nós, dias de hoje, não precisa fortalecer a fé e não precisa de estímulo para a gente passar com mais serenidade por esse momento turbulento pelo qual passa o planeta? Essa mensagem foi uma mensagem psicofônica, recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, no dia 18 de agosto de 1994, durante a reunião do Conselho Espírita Internacional realizada em Miami, nos Estados Unidos. E o Dr. de Menezes, ele inicia a mensagem dizendo assim: o Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade. É a grande luz que vem apontar o rumo de uma nova era às criaturas. Isto porque a sociedade é devedora. O homem da ciência e da tecnologia chega à porta da fé suplicando entrada. O conhecimento intelectual não lhe permitiu a realização interior. Pesem as conquistas externas, faltam-lhes os valores éticos para elas. Uma onda de sofrimento varre a terra e o homem chora. A morte o ameaça. Em vão ele pergunta: que é a vida? O conhecimento intelectual encaminha-o na conquista do macro e do microcosmo, porém não o libertou da consciência de culpa. Por isso, filhos da minha alma, a necessidade de Jesus é impossível, é inadiável. Faz-se urgente a cristianização da humanidade e das nações. Vós haveis solicitado a permissão divina para renascer, semeando esperança e luz. Vós rogastes a permissão de reencarnar para oferecer à humanidade os requisitos para um mundo melhor, e o mundo espiritual vos tem atendido. Esse é o vosso momento de servir. Então, esse parágrafo toca muito os nossos corações, né? Nós solicitamos a permissão divina para reencarnar, para estarmos aqui no cenário terrestre, nesse momento tão difícil pelo qual passa o planeta Terra. Oferecer à humanidade os requisitos para um mundo melhor. Então, aí a gente se indaga o que nós temos feito para tornarmos o mundo, a nossa morada, um mundo melhor. E continua Dr. Bezerra: mantende vossa mente vinculada a Deus e vosso coração sensível e amoroso dirigido à solidariedade humana. A luta é desafio. Aquele que não experimentou o desafio não progride. Mede-se o valor de um lutador, dificuldades que experimenta. E aí eu vou pular um pedacinho, porque a mensagem é um tanto longa. Ele diz assim: permanecei vigilantes, otimistas, confiando em Deus, não faltarão nunca os recursos indispensáveis para o êxito. Os espíritos, vossos amigos e guias, estamos ao vosso lado, trabalhando para que tenhais força para levar avante o compromisso abraçado. Então, quando o Dr. Bezerra diz os espíritos, nossos amigos e guias, estamos, ele se inclui. Ele é um desses que está ao nosso lado, trabalhando para que a gente tenha força para cumprir o compromisso abraçado. E aí continua o Dr. Bezerra: porém, não amanhã, senão agora, não mais tarde, neste momento. Jesus confia em vós e espera o cumprimento de vossos deveres. Então, ele nos alerta, nos faz relembrar o compromisso que nós assumimos de reencarnar, de estar na paisagem terrestre, nesse momento, e de dar a nossa cota de contribuição para que
aos poucos, a Terra passe do estágio de planeta de provas e expiações para o estágio de um planeta de regeneração, de um mundo de regeneração. Então, ele diz assim: bom ânimo, meus filhos, quando a noite se apresenta mais escura, é necessário recordar que acima das nuvens vão as estrelas. Quando as trevas se fizerem maiores, à meia-noite, o primeiro minuto, conquanto seja assinalado pela escuridão, já é amanhecer. Estamos no amanhecer da nova era. Preparai o caminho daqueles que virão depois, nós mesmos. Rogo a Deus que nos proteja, que nos ampare com um carinho eternal, vosso amigo dedicado de sempre. Então, é uma mensagem que aquece os nossos corações nesse momento, tantas tribulações, tantas aflições. Lembrando-nos, então, desse recado tão importante de Dr. Bezerra de Menezes, né? Que cala fundo os nossos corações, vamos unir os nossos pensamentos em prece. Cada um de nós pode mentalizar aquela pessoa ou um familiar que está precisando de socorro espiritual. Certamente, os espíritos socorristas da Casa de Batuíra vão identificar essas pessoas e vão levar até cada delas o socorro que eles estão necessitando. Querido amigo e médico Jesus, nesse momento, nos reunimos em prece em teu nome e rogamos ao teu coração bondoso bênçãos de saúde, paz, de bom ânimo para todas aquelas pessoas que passam por grandes provas, por grandes lutas, sobretudo por aquelas que não trazem no coração a compreensão das leis divinas, da doutrina dos espíritos, sobretudo para aquelas que trazem revolta e resignação, contrariedade nos seus corações, que sobre elas bênçãos de paz, de luz, serenidade sejam derramadas pelo teu coração bondoso, querido amigo Jesus. Queremos rogar especialmente por aquelas que estão passando pela enfermidade, pela prova enfermidade do corpo físico, por aqueles que se acham nos hospitais, nos seus lares, que até eles, fluidos de saúde, cheguem e toquem as células enfermas, fazendo com que todo o seu corpo físico encha de luz, com que todos os seus órgãos recuperem a saúde, o funcionamento normal. Queremos rogar por aqueles que têm deixado o corpo físico, têm retornado ao espiritual, muitos deles com a mente em completo desalinho mental, trazendo revolta nos corações por terem deixado o cenário terrestre. Queremos rogar especialmente por aqueles que estão abrigados no hospital da Batuíra, que eles possam receber de cada um de nós vibrações de serenidade, de paz, que eles tenham o coração receptivo para todo o socorro que certamente está chegando até cada um deles, para aquelas palavras de esclarecimento que os bons espíritos estão levando até eles acerca da realidade da vida espiritual. Rogamos, querido Jesus, por cada um de nós. Rogamos para que tenhamos força para as lutas do dia a dia. Não nos deixe, querido Jesus, desanimar jamais. Não queremos que a nossa fé se abale, apesar das dificuldades que o nosso planeta enfrenta. Reforça, querido Jesus, a nossa fé, o nosso bom ânimo, o nosso desejo de servir e de auxiliar o próximo em todas as oportunidades que se fizerem presentes. Rogamos pelo lar de cada um de nós aqui representado nessa reunião, pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, pela comunidade onde nós residimos, pelos nossos locais de trabalho e pela idade onde está localizada a nossa casa espírita, comunidade tão conhecida dos trabalhadores da Casa de Batuíra.
Leva, Senhor Jesus, a tua luz até o lar de cada uma dessas famílias. Recebe, querido Jesus, a nossa gratidão por tudo que tens recebido, pelo auxílio, pelo socorro que os bons espíritos sempre trazem em nosso favor. Despede-nos, querido Jesus, na nossa paz e dá-nos bênçãos de tranquilidade e serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Um bom final de domingo a todos vocês e uma ótima semana.